Então, eu vou pegar uns vídeos sobre autismo e vou pegar uma definição para a gente conversar. Tem uma pessoa maravilhosa no TikTok que fala de autismo. Só que eu não lembro o nome dele. Vamos reagir a uns vídeos primeiro, então. Eu tenho que testar o som, né? Deixa eu botar ali. Eu já atingi o máximo de caracteres. Por isso. Vou mudar lá no YouTube também. É que o Pris tem. A Midi tá aí? O Pris tem como mudar? Ah, aqui. Passei os caracteres. Foi. Então tá tudo underline. Tem que ver se vai sair o som, né? Vamos ver. Ai, que susto. Essa aqui é TDAH junto. Não sei se vai fechar. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Eu tenho que mudar o som aqui. Pegar o som do computador. Aqui, ó. Certo, só o autismo. Eu sou autista, eu sou TDAH Aqui. e borderline. Até o ano passado eu tinha descoberto só o autismo. E eu achava que era nível 1 de suporte porque foi o que foi falado para mim. Mas na última avaliação neuropsicológica que eu fiz, eu descobri que essas duas comorbidades, o TDAH e o borderline, agravam as questões do meu autismo. Então, por isso, eu passei a ser nível 2 de suporte. Eu tenho um canal a respeito de autismo adulto, mas
só ver se tá funcionando o som certinho, aí eu dou andamento. Tá saindo, né? Vamos por partes. Primeiro ela fala sobre nível 1, nível 2 de suporte. O que que isso significa? Para ser autista, eu vou falar com vocês enquanto eu termino meu café, tá? Para ser deixa eu me ajeitar. Ai, nunca fiz react. Para ser autista, você tem que ter prejuízo. A neuropsicóloga não vai te diagnosticar se você não tiver prejuízos. Oi, Felipinho, tudo bem? Tudo bem, e você? Eu tô fazendo meu primeiro react na vida. Quer me dar pitaco? Primeiro react. Para ser autista, a gente tem que ter prejuízo. Senão, a neuropsicóloga não vai diagnosticar como autista. Então, se alguém tem um laudo, significa que essa pessoa tem prejuízo. Então, não adianta você falar assim, ah, nem parece autista. Provavelmente, essa pessoa esconde muita coisa para você achar que ela não pareça autista. E quando às vezes a gente consegue esconder tão bem, às vezes a gente é nível 1. Mas depende, pode ser nível 2 também. O que que acontece? O que significa o nível? Nível 1 e nível 2 de suporte. Nível 3, né? Pode ser 1, 2 ou 3. Significa exatamente o que a palavra fala, que essa pessoa precisa de suporte. Nível 1 de suporte, que é o meu caso, eu preciso de psicoterapia e psicoterapia sensorial. São as duas coisas que estão no meu laudo. Eu ainda não estou fazendo a sensorial, mas hoje eu já consigo fazer a psicoterapia especializada em autismo, com um profissional que é especializado em autismo. Esse é o meu nível de suporte principal. Preciso de outros suportes? Preciso, mas eu ainda não descobri como é que se faz para ter. O que eu tenho de suporte hoje é do meu marido, o meu principal suporte. Outras pessoas do meu convívio, elas compreendem, mas não sei o quanto chega a ser esse suporte. É até difícil falar um pouco sobre isso. Mas o que que é o suporte? Por exemplo, nível 3 de suporte é um autista que precisa de ajuda para sobreviver. Ele não consegue fazer coisas que ele precisa fazer para sobreviver, como se alimentar, como às vezes se vestir, ter hábitos de higiene, coisas desse tipo. Para pior, digamos assim, de uma forma bem resumida. Nível 2 de suporte, ele também precisa de suporte, não tanto, né? Ele consegue se virar ali sozinho, mas ele já tem dificuldades. Por exemplo, eu conheço gente que é nível 2 de suporte que não consegue amarrar o cadarço do tênis. Ela consegue sobreviver sozinha, mas ela não consegue amarrar o cadarço do tênis, então ela compra tênis que não tem cadarço. E não é uma coisa assim, ah, é só ensinar e tal. Não, ela não consegue, de jeito nenhum. Pode ensinar de todos os jeitos. Ela não consegue entender o laço e amarrar o tênis. Não consegue. Além de outras coisas. Esse é só um exemplo muito simples. E o nível 1 de suporte é uma pessoa que consegue sobreviver sozinha, muitas vezes vive em sociedade, mas tem muito prejuízo social, que é o meu caso. Então, pessoas que têm poucos amigos, quando tem, muito difícil conviver presencialmente com recorrência, e também tem sensibilidades sensoriais, como barulho, muita agitação, muitas pessoas, muita luz, e são coisas que você não vai perceber. Vamos ver o que que ela vai falar mais um pouquinho. Mas esse vídeo eu não estou gravando para ele, porque eu não quero falar para você que me segue
sendo a pessoa que faz conteúdos para um canal de autismo. Eu quero falar para você que me conhece, para você que já conviveu comigo por um bom tempo e para você que está começando a conviver comigo agora. Porque tem algumas coisinhas que eu preciso explicar para você e levar você a refletir. Quando se trata de autismo, as pessoas esperam ver a aparência estereotipada de um autista. Isso é muito legal, porque o meu autismo é tardio. Então, eu sou a pessoa que mais defende que vale a pena investigar, porque para mim mudou minha vida depois do laudo. Mas eu acho muito legal, esse tipo de conteúdo, porque quando eu falo legal, eu nem sei o que eu tô querendo dizer com isso. Mas eu tenho diagnóstico tardio, então eu convivi com muitas pessoas que não faziam ideia que eu era autista, nem eu sabia. E quando eu contei que eu era, elas ficaram muito surpresas. Ah, me dá um exemplo, Felipe. Mas tem coisas que mostram o contrário. Aí fico na dúvida se é mesmo ou não. Quer ver um exemplo contraditório? Caso tu não queira se abrir, né? Eu vou te dar o meu. Eu tenho prejuízo social. Eu tenho dificuldade de interpretar as pessoas. Às vezes eu nem olho no rosto das pessoas. E às vezes, se eu sinto que vai ser uma negativa, assim, eu já nem olho para não sentir. Eu tenho dificuldade de interpretar, às vezes, a intenção das pessoas. Eu não entendo aquela falar por educação, eu levo as coisas muito no literal. E eu tenho certa de flexibilidade cognitiva, assim, no sentido, tipo, se isso é certo, é certo. Por que que eu não vou fazer? É certo. Mas eu tenho muita motivação social. Então as pessoas acham que eu não sou autista porque eu sou muito comunicativa e porque eu tenho interesse. Ai, gatinha, tudo bem? Minha gatinha se bateu aqui. Eu tenho interesse de socializar. Ah, mas quando eu socializo, eu me frustro porque eu falo coisas erradas, às vezes eu pareço chata, às vezes eu insisto no assunto que a pessoa nem queria aprofundar, então eu me frustro de várias formas. Mas por eu ter interesse de socializar, por eu ser uma pessoa que brinca, que conversa, comunicativa, as pessoas acham que eu não sou autista. Então é uma contradição. A neuro falou no meu laudo que a minha motivação social está no limite para não ser autista, aquela linha de classificação, tem várias, mas ela ainda está dentro do espectro autista, minha motivação. São vários aspectos, assim, motivação social, compreensão. Eu não lembro de cabeça, mas tem vários. Eu tenho muitas manias, problemas com textura. Tem problemas com comida, na maior parte dos casos, socialmente também. Nossa, são vários sinais. Não sou ninguém para diagnosticar, mas entendo. Então, manias, elas muitas vezes vêm da flexibilidade cognitiva. Nunca gostou do quê? As manias normalmente vêm de flexibilidade cognitiva, sabe? Tipo, eu faço as coisas de um jeito, meu marido faz de outro. E às vezes eu penso, meu Deus, por que que ele faz desse jeito? Não faz o menor sentido. Só que essa é a minha forma de funcionar. E não é só uma questão de opinião, isso me gera um estresse. Vai acumulando, acumulando, acumulando esse estresse. Me gera o cortisol no cérebro, sabe? Esse tipo de coisas. Só porque é diferente do meu jeito. Mas aí, tipo assim, a terapia vai ajudando a lidar com isso, né? Tu falou uma outra coisa aqui, comida. Eu não tenho muito problema com comida. Eu tenho só com beterraba, mas é um trauma de infância, eu acho. Eu tomava suco de beterraba quando era criança. Mas com textura de comida, eu acho que eu não tenho problema. Eu tenho com textura de. Eu tenho dificuldade de lembrar. Eu tenho com textura de bombril. Sabe aquele bombril bem metálico? Eu me arrepio às vezes só de ficar pensando muito. Eu vou tentar não pensar muito. Com o som de coisas metálicas, tipo garfo arranhando o prato, metal no chão.
Na escolinha do meu filho tem umas bicicletas antigas de metal que quando a galera anda dá um barulho de metal arranhando. Aquilo ali me arrepia. Eu tenho que sair de perto. Eu acho que vou surtar se eu ficar muito tempo. E não é uma coisa que tu percebe sempre, porque não é sempre que tu lida com esse barulho, né? Eu conheço pessoas que têm problema com textura de roupa, né? Eu tenho só com uma. Eu não sei explicar, mas é uma textura que ela parece meio. Imagina esse tecido, mas quando tu passa a mão, ele parece uma coisa meio rígida. Eu encontrei uma textura muito parecida quando eu fui no mercado esses tempos e eu fui comprar amido de milho. O amido de milho normalmente ele vem numa caixinha, né? E eu acho que pode ter uma relação com isso. Eu vi um amido de milho que estava dentro de um saquinho. E quando eu peguei na mão, eu senti aquela textura que eu sinto em alguns raros tipos de tecido. É uma textura assim, ai, difícil. De uma coisa que não é homogênea, sabe? É muito esquisito. Ah, tu falou que calmou. Peraí que eu tô atrasado no chat. Tu falou que acalmou, né? Então, às vezes a gente amadurece e a gente começa a suportar as coisas. E eu imagino que a psicoterapia sensorial seja sobre isso. Mas eu ainda não comecei, então eu não sei. Não sou bom socialmente, consigo me virar. Eu queria comentar um negócio sobre isso antes de eu te acompanhar ali. A minha neuro explicou pelos testes, ela fez 1 bilhão de testes, de vários tipos. E nos testes saiu que eu tenho uma habilidade um pouquinho superior em algumas coisas. Eu não me apego a detalhes, então não vou lembrar exatamente no que, mas eu acho que é alguma coisa visual também. Porque eu tenho várias habilidades visuais e gosto de desenhar e tal. E ela disse que essa minha habilidade cognitiva um pouquinho superior compensou a minha dificuldade social. Mas não resolveu. E no meu caso, eu ainda tenho prejuízo. Mas, tipo assim, eu me viro, eu, eu aprendi padrões, então tudo que eu interajo socialmente é de acordo com padrões que eu aprendi. Tanto que às vezes eu aplico o padrão de uma forma rígida no lugar errado, sabe? Não era o momento, ou não era adequado, mas era o padrão que eu sei criar. E daí, quando eu vejo que dá errado, eu me culpo e tudo mais, e eu tento refazer o padrão na minha cabeça. Às vezes eu ensaio muito o que eu vou falar para as pessoas, mas eu não sei improvisar. Eu tenho muita dificuldade de improvisar. Muito, muito, muito. Eu queria fazer um curso de improviso. Não sei se vai resolver meu caso, né? Mas eu queria. Sei me sair bem em todo ambiente, mas nunca gostei. Ah, agora eu entendi. Eu nunca gostei é sobre o ambiente, né? É, eu não posso dizer o mesmo. Eu tenho dificuldade com grupos. Eu acho que hoje eu sobrevivo. Hoje, na idade que eu tô, e depois que eu virei mãe, tu passa tanta vergonha sendo mãe. Esse é um assunto para outro vídeo, mas tu passa muita vergonha sendo mãe e tu não tá nem aí, tu só quer ver teu filho feliz. E eu acho que isso me ajudou muito a chegar nos lugares, a falar com as pessoas. Se as pessoas não quiserem conversar, sabe, eu lido bem melhor. Antigamente eu me bloqueava assim mais. Eu tenho dificuldade com grupos até hoje. Antigamente eu dava aula numa escola de Photoshop, Corel, essas coisas. E eu sempre tinha uma avaliação melhor quando era aula VIP do que quando era aula em grupo. Eu sempre tenho dificuldade em grupo, porque em grupo tu tem muitas pessoas para ler. É muito mais difícil para mim. E eu sempre que entrei num grupo, eu me desentendia com as pessoas, eu saía. Porque grupos de amigos, às vezes um fala do outro, um fala pelas costas, e eu não entendia isso. Até hoje eu não entendo, na verdade, porque pra mim não faz o menor sentido. Mas eu acabava saindo do grupo e eu não conseguia conviver assim com essas coisas.
Ah, tu botou também, né, de socializar ou fazer coisas em grupos. É uma característica minha também, tenho dificuldade. O TDAH, o meu é complicado, tem uma trava onde não consigo estudar. Eu tenho, mas não consigo. Tenho uma trava de não consigo estudar. O TDAH tu tem diagnóstico? Porque o TDAH quando tem dificuldade de estudo, né? Realmente. Eu falei com uma autista esses dias que tinha autismo e teve TDAH e teve prejuízo na escola. Eu acho que até ela nem terminou a escola, não lembro. Ela teve sérios prejuízos e, infelizmente, acumulou traumas da escola também. Caramba, quando tu aprende, é automático sem tu te dar conta, assim. Será que não é uma coisa mais empírica que a gente chama? Mais experimental, assim? Será que não aprende mais fácil pegando, interagindo? Ou aprende e já sai fazendo uma coisa mais prática? Daí talvez tu não para pra pensar, ou não teve que estudar, tu foi fazendo e aprendendo. Será que não é isso? Airsoft? O que que é Airsoft? Deixa eu pesquisar aqui. É de arminha? Não conhecia. Existe um esporte de Airsoft? Eu gosto de arminhas assim. Ah, eu vou te dizer que mudou a minha vida, o diagnóstico. Eu fazia terapia por ansiedade, depressão, várias coisas assim que eu me sentia mal. Eu ficava tentando, eu dizia que eu tinha problemas de me relacionar com as pessoas e eu ficava tentando melhorar e me relacionar melhor, me forçava assim a entrar nos grupos, a tentar me adaptar às pessoas. E depois do diagnóstico, eu entendi que não era o caso. Na verdade, eu todos os meus vazios se fecharam e eu comecei a olhar para outras coisas que são coisas que realmente fazem sentido na minha vida. Eu não me afastei de todo mundo e tal, mas hoje eu me preservo bem mais. O diagnóstico mudou muito a minha vida. Nossa, na hora foi um susto, foi um, né? Mas depois fez muito sentido. E eu achei que talvez as pessoas iam me entender melhor e tal, mas hoje eu entendo que as pessoas não entendem nem elas mesmas, né? Então não tem como eu ter expectativa disso. Então só vivo a minha vida. Vamos ver o que ela vai falar. Eu quero ver o que ela vai falar o que que mais ela vai falar. Caramba, ela fez 11 minutos de vídeo? É isso mesmo? Autista. E quando essas pessoas encontram esse comportamento estereotipado, a aparência estereotipada, elas não questionam nada em relação a essa pessoa. Elas Isso é muito real. O fato, às vezes, de tu dizer que é autista, pra quem, digamos assim, acredita em ti, né? Parece que tu dizendo isso as pessoas vão te entender, mas às vezes também não, né? Mas assim, ela é autista, então ela pode ter sensibilidade com metal. Mas aí uma pessoa que não tem autismo não pode? Por que que as pessoas não são apenas mais tolerantes e respeitosas, sabe? Todo mundo tem um pouco de mania, tem um pouco de sensibilidade, só que a maioria das pessoas esconde. Aí por quê? Porque é frescura. Aí, por fato de eu ser autista, daí as pessoas vão entender. Tipo assim, eu quero ser entendida, mas eu entendo que às vezes existe isso, sabe? E se as pessoas simplesmente fossem mais tolerantes e entendessem que o outro tem coisas e jeitos diferentes. Mas enfim. Aí quando é uma pessoa autista muito estereotipada, aí tudo é mais compreensível. E até a galera exagera um pouco, achando que a pessoa é muito mais limitada do que ela é, né? E daí vai pro outro extremo. É,
Olha que intuição de mãe. É que eu vou botar esse negocinho ali na pia. Mas eu tô aqui no fone. Mas intuição de mãe, olha, acho difícil falhar. Eu sou mãe também hoje, né? Então a gente olha pro nosso filho, a gente sabe até o jeito de olhar, né? Ai, minha gatinha quer pular lá. Oi? Conseguiu, baby? Por que tu não pulou quando eu tava aqui? Tu não precisa ter medo de mim. Oi, Kelzinha. Hoje o papo tá mais profundo. Ela me entende comparando ao restante porque ela percebe muita coisa. Então, eu também sinto isso. Eu sinto que a minha mãe é a que mais me entende. O meu pai me respeita bastante, mas não sei se ele entende. Mas o fato dele me respeitar já me ajuda muito. A minha irmã me entende também. Mas as outras pessoas, no geral, assim, não nem conversam muito comigo sobre isso, então eu não sei exatamente se elas entendem ou não. Mas tendo uma pessoa já é tão bom, né? Tipo, tendo a mãe já é tão bom. E a mãe, eu quando falei pra minha mãe, eu tava com muito medo de falar assim. Eu lembro que eu cheguei nela e falei assim: Ah, tem uma coisa pra te falar. Eu vou fazer um teste e tal. Não sei, né? Mas pode ser que seja. É uma suspeita da psicóloga. E a minha mãe olhou pra mim e falou assim: Ah, mas eu acho que tu pode ser mesmo. Com 30 e poucos anos. 35 anos. E eu disse: Pô, mãe, por que não me falou antes? E eu assim: Ah, mas quando tu era criança, tu não brincava com as outras crianças. Eu tinha que estar sempre te enturmando. Quando vê, tu tava afastada lá num lado. Eu ia lá e ficava te enturmando e tal. E daí eu fui. Essa informação eu não tinha. Eu lembro que eu sempre fui muito sozinha, eu brincava muito sozinha. Mas eu não tinha esse olhar da minha mãe, né? Mãe vê as coisas de um jeito. Às vezes elas só não falam. Elas não querem influenciar, às vezes, sei lá. Elas aceitam tudo porque entendem que tudo ali faz parte do autismo. Agora, e para pessoas como eu, que simplesmente não parecem autistas? O que as pessoas geralmente fazem? Porque veja bem, eu falo bem, eu não tenho deficiência intelectual, eu tenho dons artísticos que fazem com que eu seja desinibida, com que eu vá e faça as coisas sem nenhum problema na frente de uma câmera ou em cima de um palco. Eu tenho isso também. Não tenho prejuízo intelectual, tenho dons artísticos. Qual outro que ela falou? Desinibida é uma palavra forte pra mim, mas extrovertida sim. Uma coisa que eu não entendo. Se eu tenho, eu não percebo. O quê? Se tu tem o quê? Nossa, tô me identificando com essa moça. Eu tenho muita facilidade de falar com câmera e eu tenho muita facilidade com palco, desde que tenha a luz voltada para o palco. Eu já me apresentei em grupo de teatro, mas o que acontece? Quando a luz está voltada para o palco, tu não enxerga a plateia. Quando eu participei uma vez de um desfile daqueles garota da escola, sabe? Garota estudantil e tal, eu olhei para os jurados e eu fico muito nervosa se eu sei que alguém está me avaliando, se eu estou enxergando o rosto da pessoa que está me julgando. Se eu estou conversando com alguém e sinto que a pessoa está me julgando e eu tenho uma expressão específica, né? Aí eu bugo. Eu tenho muita dificuldade. Agora com câmera eu tenho facilidade. O palco, se tiver uma luz, eu tenho facilidade. E até já me apresentei no grupo de teatro, assim, quando eram várias crianças e era uma peça infantil. E eu não tive dificuldade, mas eu pensando agora, eu lembro que eu não olhava eu não reparava na face das crianças. Eu só fazia o que eu tinha que fazer. É, mas se eu sei que eu estou sendo avaliada, julgada, eu tenho muita dificuldade. Hiperfoco eu tenho. Eu tenho hiperfoco, assim, mas não é um hiperfoco. Às vezes tem. O hiperfoco mais conhecido é tipo assim: gosto de luzes. Aí estuda tipos de luzes, tipo de lâmpada, tipo de não sei o que, tipo não sei o que lá.
Eu já não tenho pensando aqui, eu não tenho esse hiperfoco, eu acho. O meu hiperfoco é eu começo a fazer uma coisa, eu tenho dificuldade de parar. Hoje eu atrasei a live e eu fui na academia, porque eu começo a fazer a live, eu tenho dificuldade de parar. E daí eu não quero parar sem terminar aquela casa, ou aquele raciocínio, aquela criação. E daí eu passo do horário e eu extrapolo os meus limites. Aí a psicóloga me ensinou que eu tenho também hipossensibilidade, que é tu não sentir que tu tá com fome, que tu precisa ir no banheiro, que tu tem que tomar água, e daí tu vai passando, quando tu sente já tá estourando. Por exemplo, agora eu tô com vontade de ir no banheiro, mas eu não sinto que eu preciso ir no banheiro. Eu sinto que eu tô, sabe, uma friagenzinha, assim, uma vontadezinha. E daí, quando começa a doer meus rins aqui nas costas, aí eu vou no banheiro. Mas não é o momento certo de ir no banheiro, entende? Isso é hipossensibilidade. Aí a hipossensibilidade tá junto com o hiperfoco, porque eu não quero parar, eu não quero sair daqui, e daí eu acabo gerando esse estresse no meu corpo, porque eu não atendo às necessidades básicas. E ela me explicou que daí gera todo esse estresse, aí depois eu fico exausta. Teve uma live que eu acho que foi terça-feira que eu fiz, dá pra ver assim, ó, no finalzinho da live eu já tô bem cansada, eu já perdi minha animação, mas eu queria terminar aquela casa. E, e daí eu já fico, já dá pra ver na minha face, que eu já tô super cansada e tal. Quando eu terminei a live, eu ainda almocei durante a live, mas não é almoçar direito, né? Tu come ali jogando e tal, não é a mesma coisa. Mas quando eu terminei a live, eu tava exausta. Eu sentei lá na rua e fiquei vegetando tempo. E daí depois eu não tinha muito tempo, né? Porque eu tinha que já fazer a janta do meu filho, depois eu tenho que buscar meu filho, daí eu cuido do meu filho. Aí eu paro mesmo às 8 horas da noite, quando meu filho dorme. E só que daí eu fico muito exausta. É um esforço físico, assim. Eu digo físico porque a gente fala, é um esforço mental, mas o esforço mental ele gera estresse no teu cérebro. E tudo no teu cérebro é química. E daí isso gera uma sobrecarga e tu tem que lidar com aquilo. Não sei se vocês sabem, mas tudo no nosso cérebro é química ou acho que eu posso dizer elétrica, porque é tipo, é uns impulsos elétricos, sabe? Tudo no cérebro é isso. As sinapses que os neurotransmissores fazem, ela é feita com uma reação química. Um solta tô resumindo bem, tá? Um solta uma química que faz o outro se conectar e ali passa o impulso é, elétrico, digamos assim. E é assim que funciona a informação. A informação é um impulso elétrico, uma energia, sabe? Resumidamente falando. E isso tudo gera uma sobrecarga na gente. E a gente fica exausto. E daí as pessoas não entendem. Ninguém entende por que que tu, tu tá tão cansado e não consegue fazer coisas simples do dia a dia. Sendo que tu tava só sentado ali fazendo uma live. Por que que depois tu não consegue, sei lá, não ter energia pra lavar uma louça? Digamos assim. E daí existe um caminho que é tu equilibrar essas coisas, né? Equilibrar o hiperfoco. Tô tentando. Tô no caminho. Eu tô com outro hiperfoco. Falando em hiperfoco, eu tenho um outro hiperfoco que eu comecei a assistir o Renato Albani. Renato Albani, não fica se achando, tá? É o hiperfoco e vai passar. Eu vou fazer esse corte pra ele. Eu tenho um outro hiperfoco agora, que eu comecei a assistir o Renato Albani faz tempo. Foi na primeira live de comédia que eu fiz aqui na segunda de noite. E desde então, quando eu não estou trabalhando, jogando, coisa assim, eu estou assistindo vídeos no YouTube do Renato Albani. Esses dias eu assisti todos, eu não tinha nenhum pra assistir. Aí eu dei graças a Deus que mudou o dia e ele começou a lançar uns outros que eu não tinha assistido ainda, porque eu já quase comecei a assistir repetido. Eu não sei explicar. Eu só assisti o vídeo dele, achei engraçado. Eu também gosto de montar coisas. Aham. Quando meu pai comprava móveis, eu sempre montava com ele. É um tipo. Ah,
Mas aí tem uma outra coisa aí, que é a produtividade, né? Que o autista ele gosta muito de se sentir produtivo e de fazer coisas. A psico me explicou que é que é muito sutil esses detalhes e é muito particular de cada um, tá? Mas ela me explicou que como a gente tem dificuldades sociais em outras coisas, a gente se sente muito feliz conseguindo, às vezes, montar uma coisa legal ou fazer uma coisa com nossas próprias mãos. Então é muito natural a gente acabar se hiperfocando em coisas que nos geram esse tipo de prazer, sabe? Nosso cérebro é um tipo de prazer. A mesma coisa é o trabalho. Eu me hiperfoco em trabalho porque eu me sinto muito realizada de fazer essas coisas bem feitas. Porque as outras coisas eu não sei fazer bem feito. Oi? Berá? Você é nova por aqui? É nova ou novo? Bom dia! Como assim vem quebrada? Quebrado. Ah, é novo. Você é novo por aqui, né? Berat? 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 Como assim vem quebrado? Gente, eu esqueci de comer. Ah, vim da TF. Autista quebrada? Quebrado? Por quê? Antigamente, antes de eu saber que era autista, eu achava que eu tinha problema de fabricação. Eu achava que eu tinha algum problema. Eu lembro que uma vez eu falei com meu irmão sobre depressão. E ele falou assim: Ah, mas eu não entendo por que que tu tem depressão, por que que tu. Eu dizia pra ele: Ah, eu acho que eu tenho um problema, eu acho que eu tenho uma deficiência, que eu não consigo lidar com as coisas. Não era bem uma deficiência, né? Mas eu realmente tinha uma questão. Ah, entendi. Tua produtividade é zero. Ah, mas aí tem que investigar, né? Tu tem o laudo diagnóstico de autismo? Porque alguns têm TDAH, gente. Aí é muito mais difícil, né? Diagnosticado TDAH? Ou só identificação, assim, se identifica? Porque realmente daí é difícil, né? Ué, por que será? Eu acho que eu falo pra dentro às vezes. Será que é isso? Melhorou? Alerta muito. Ah, o alerta tá alto? Peraí. O alerta é aqui, ó. Melhorou? Esse alerta era pra aparecer só pra mim, né? Não era pra sair pra vocês esse alerta. Mas tudo bem. Ah, tu tem autismo e TDAH. Que bom, bem. Eu vi um post de uma menina falando que ela tinha autismo e TDAH. E daí ela falando como é contraditório ter os dois e como é difícil. Porque, por exemplo, eu quando eu vejo uma bagunça, eu me desregulo. E imagina se eu fosse uma pessoa com TDAH que não conseguisse arrumar a bagunça. Eu não consigo nem imaginar isso. Esse alerta é do meu chat box, porque às vezes eu tô jogando e eu fico hiper focada jogando e daí eu não vejo que tem alguém mandando mensagem. Aí o chat me avisa. Mas parou, né? Ele baixou o volume? Porque eu baixei o volume aqui. Na verdade, eu posso baixar o volume de tudo aqui dos alertas. Tá tudo meio gritante. Lista de reprodução. Ah, esse aqui não tá ativo. Quando eu vejo uma bagunça, eu ignoro e deixo ela lá. Então, isso é um sintoma bem forte de TDAH, né? A minha psico me explicou um pouco sobre isso, que eu acho que eu moro com uma pessoa que tem TDAH, mas a gente não tem laudo ainda, né? Não posso falar muito sobre isso. Mas a gente tem formas muito diferentes de lidar com bagunça. É, eu botei bem baixinho aqui. Nem eu tô ouvindo, na verdade. Deixa eu aumentar um pouquinho. Mas na verdade,
Eu que tinha que ouvir, né? Não vocês. Controlar áudio via Prisma. Deixa eu tirar aqui pra ver se ele. Desativar fonte. Quando invisível, atualizar o navegador. Agora tá bem baixinho. Ah, tem coisas de configuração aqui que eu não sei ainda, gente. Tô aprendendo. Justamente, eu vou entrar em uma empresa nova agora e vou ver se tem suporte na empresa para psicóloga e fazer e tal. É, eu desconfio do meu marido. Ele também desconfia, na verdade. Mas a gente ainda não conseguiu fazer o teste com ele. Eu ainda nem voltei a trabalhar direito depois que meu filho nasceu, né? Então a gente tá se organizando com algumas coisas. Esse é meu trabalho agora, na verdade. Eu tenho que me acostumar com isso. Tu ouve o alerta, mas tá baixinho, né? Então, se eu tirar daqui, será que eu vou ouvir? Eu acho que nem eu vou ouvir, porque eu coloquei eu configurei o meu app aqui da Live para aparecer o som para vocês só de aplicativo, do meu fone e dos alertas ali que eu configurei. Eu não botei para aparecer o som do desktop. Então eu acho que nem eu escuto pela forma que eu configurei, mas assim para mim é melhor, porque daí eu consigo ver o retorno da minha live às vezes. Eu consigo assistir outra live às vezes quando eu tô jogando. E daí, o que que tá baixo também? Tá baixo também o quê? E daí assim eu controlo melhor os barulhos, sabe? É mais difícil, daí se eu clicar uma coisa errada, vocês não vão escutar uma coisa que não era pra escutar. É, o meu diagnóstico eu fiz ano passado. É super recente. Talvez se eu tivesse o diagnóstico antes de ter filho, às vezes eu penso, será que eu ia ter filho? Acho que eu ia ter medo. Eu ia ter medo de ter um filho com mais autismo que eu e sofrer mais do que eu, sabe? O que que é tomei AD? Não entendi. Tomei AD? Voltei. Não entendi. Ai, vai com calma, senão a tia não entende aqui. Recebi em fevereiro. Teu laudo? É difícil no início, né? Como é que foi pra ti? Pra mim foi um pouco difícil. Meu filho, ele tem 2 anos e meio. Olha quando eu faço assim, parece ter uma coisa no meu nariz, né? Mas não tem. Uma sombra. O meu filho, ele tem 2 anos e meio. E é muito cedo pra diagnosticar. Ah, tu tomou uma propaganda. Ó, é só ser inscrito, uai. O meu filho é muito cedo para ser diagnosticado. Então a gente tem um olhar. Eu avisei na escolinha quando eu recebi o laudo e elas me chamaram para conversar. Até me surpreendeu assim, porque a pessoal da escolinha me chamou para conversar e eu senti que elas não faziam a menor ideia do nível de suporte. Eu senti que elas ficaram um pouco assim, ah, mas como que é? E até a psicóloga da escola fez Para comentários do ser tipo diagnosticado. assim, peraí, ela fez comentários do tipo assim, mas é normal a mãe se sentir cansada. É normal, não sei o quê, sabe? Aí eu tentava explicar um pouquinho melhor, porque eu tenho essa dificuldade de entender, às vezes, o momento de só olhar para a pessoa e dizer, uhum. E às vezes eu acho que a pessoa realmente quer entender melhor. E daí eu fico explicando coisas e fico sendo a chata, sabe? Mas na escolinha me surpreendeu, assim, que elas me chamaram para conversar, para entender melhor. E elas ficaram, assim, no radar do meu filho. Mas eu percebo sensibilidades. Ele é muito parecido comigo em algumas coisas, assim, de. Ele é meio bagunceiro, assim, no sentido de brincar de bagunça, não de bagunceiro com as coisas. É natural da idade ser bagunceiro, né? Mas o meu filho é muito parecido comigo, assim, de gosta de brincar, de
de contato físico, lutinha, ele tem 2 anos, né, não é bem uma lutinha, a gente faz lutinha, aí ele se pendura na gente que nem um macaquinho, assim, a gente brinca que ele é o macaco aranha, né, ele gosta do Homem-Aranha. Ele nunca assistiu Homem-Aranha, mas ele gosta muito da musiquinha da aranha, e eu já mostrei a introdução de um desenhozinho que tem de aranha, aí ele fica imitando, assim, a teia, sabe, a gente brinca assim com ele. Então ele tem algumas coisas parecida comigo, assim, mas o que me chama atenção, que fica de alerta, assim, que eu observo no meu filho, é se é um ambiente muito agitado, ele pede para ir embora. E eu tô desconfiada que na escolinha ele tem essa sensibilidade também, porque quando tem muita criança, que é o maior parte do horário da escolinha, ele é mais quietinho, a professora falou que ele fica mais perto da prof, que ele é mais quietinho na dele, brinca mais sozinho, inclusive outras crianças às vezes querem brincar com ele, às vezes ele brinca, às vezes não, mas quando as crianças começam a ir embora, ele se solta mais, ele brinca mais. Então, contato físico é uma questão, né. Eu não gosto de contato físico de todo mundo, eu tenho algumas pessoas que eu gosto. É como se a gente sentisse diferente. É diferente. É como se a gente sentisse de um jeito mais intenso, né. E tem pessoas que têm o toque mais pesado e, por exemplo, a minha mãe, pra mim, ela tem uma mão muito suave. A minha mãe, ela foi massoterapeuta por muitos anos, ela é ainda. E eu acho que essa coisa de trabalhar com creme, sabe, ela tem uma mão muito suave. Ou por ser minha mãe, não sei. Mas eu sinto assim, eu lembro que a minha avó, ela tinha um dedo pesado, um dedo duro, sabe, quando ela tocava na gente, assim, mas nunca tive problema com a minha avó também. Mas, tipo assim, já reparei, é diferente, assim, como a gente sente o toque das pessoas. Quantos anos tu tinha quando a tua uma coleguinha que ficava te agarrando? Ah, mas isso é uma coisa bem de criança, né, às vezes tem alguém, uma colega, um coleguinha que quer ficar abraçando e tal, tu não quer. Eu tenho esse negócio do contato físico, meu marido demorou pra se acostumar. A gente tá junto há 6 anos e meu diagnóstico, foi ano passado. No início ele estranhava, que tipo assim, às vezes eu estava o meu pensamento é muito acelerado, né, eu estava aqui minhocando assim, blá 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 blá, e meu marido vinha fazer uma coisa romântica, me abraçar, querer me dar um beijo, e eu ficava tipo assim, aí eu parava e a minha sensação é tipo assim, desligou aqui, ligou, contato físico. Aí eu queria interagir com ele. Só que nesses segundos, ele achava estranho a minha trava, e daí ele achava que eu não era espontânea. E daí ele se assustava, assim, tipo: "Ué?", como se eu estivesse fingindo, sabe. Daí com o tempo ele foi se acostumando que eu tinha um jeitinho diferente, e ele foi aceitando, foi lidando, e hoje a gente sabe que é por causa do autismo. Inclusive às vezes quando ele quer me abraçar, eu não consigo ficar o tempo que ele quer abraçado, eu tenho um limite. Lembra já viram o episódio do Sheldon? Que ele fica o Sheldon é muito autista, vamos falar sobre isso um dia. Todo mundo acha o Sheldon muito legal, se diverte com o Sheldon, acha engraçado o jeitinho dele. Mas quando as pessoas convivem com um autista diferente, elas não acham tão engraçado conviver com um autista, né. Elas não têm a mesma paixão por um amigo ou um parente autista como elas têm pelo Sheldon, mas tudo bem. Um dia a gente tem que falar sobre isso. Vai ser um episódio que o Sheldon vai consolar as pessoas, ele faz assim, ó, ele não sabe como fazer. Eu me identifico muito. Faz tempo que eu não tenho contato físico, ainda mais romântico. Ah, que pena. Tu não tem cachorro? O único contato físico que eu não me canso é de cachorro, eu acho, e de gato. O que eu não gosto é quando o cachorro fica lambendo, né, que daí é outra sensação. Mas o abraçar cachorro, dar colinho pra cachorro é tão bom. É diferente, eu não sei porquê, né. Ah, mas
Tu não sente falta, Berá? Eu posso chamar de Berá? Tem uma pronúncia correta? Tu não sente falta de contato físico? Tu já fez um exercício assim de tu pegar a tua própria mão e fazer carinho na tua própria mão? É bem gostoso. Sentir a tua mão, sabe? Isso é um tipo de coisa que a gente não faz na frente dos outros, que as pessoas vão nos achar estranhos. Mas exercícios de toque na própria mão é bem gostoso. Então vou te chamar de Berá. Eu tenho uma amiga que eu adoro abraçar ela. Ela sabe. Ela é minha melhor amiga, na verdade. Melhores amigas, acho que eu tenho. Não quero ser injusta, mas eu acho que eu tenho três. Uma tá muito distante, mas eu ainda não desisti dela. Será que ela vai ver esse vídeo? Uma eu converso direto, mas de forma digital. E a outra não é tão digital, mas a gente se vê de vez em quando. E é muito bom, né, quando tu consegue, mesmo com tanta dificuldade, tu consegue manter amizades a longo prazo. E quando eu conheci uma menina que eu gostei bastante dela, mas ela era muito presencial, eu não consegui manter a amizade. Ela tinha umas outras questões também, inclusive neurodivergentes, mas ela era muito de contato físico, ela era muito presencial. E na época eu não sabia que eu era autista. Eu só me incomodava com essa necessidade de presença. Eu não consigo, atender essas expectativas, sabe? Então eu acabo não sendo uma boa amiga para pessoas que querem muito presencial, querem fazer coisas juntos todo final de semana, querem conviver muito juntos. Não consigo atender essa expectativa. Então, aí vem. Sabe que teu chat ele vem para mim um pouco atrasado, né? Tu podia botar um pouquinho maior a tua frase. O que que tu não tem? Eu não tenho. O quê? Inclusive para mim aparece assim, ó, a frase "eu não tenho", ela foi escrita 14 segundos atrás. 24? Caramba, como muda rápido. Ai, desculpa, eu tô resfriada. Deixa eu mudar aqui o a gente não terminou de ver o react daquela moça, né, mas ela fala tão pouquinho, já me dá tanto. Deixa eu botar aqui o resto, espera aí. Vamos ver mais um pedacinho. Como que dá para acreditar, inclusive, que eu sou autista? É, mas isso acontece porque as pessoas realmente não sabem nada sobre autismo. E aí vem frases que me irritam profundamente, principalmente quando a pessoa. Eu não tenho. Só que me faz carinho. Só quem me faz carinho é minha irmã mais velha. E tu gosta? Porque que bom, né? Que bom que tu tem ela contigo.
Mas é louco isso porque às vezes eu me dou conta que tem. Eu também não sou muito de tocar e ser tocada, né? Não gosto tanto. E às vezes, tipo, eu pego no meu pé. E eu penso, caramba, quanto tempo ninguém pega no meu pé. Ai, que coisa boa. Que bom que tu tem uma irmã. Às vezes eu penso nisso. Dar o irmão pro meu filho. Ou vou deixar meu filho ganhar o irmão da vida, né? Que é fazer amizades e tal. Eu vou no banheiro rapidão, porque eu tô me enrolando. Faz 1h20 de live, e faz tempo que eu tô com vontade de ir no banheiro, que eu não sei nem quando que começou. Eu vou rapidão lá, porque senão depois só piora. Só piora meus rins. Voltei. Minha mãe faz e eu não gosto. Então, é sensibilidade sensorial, né? Não é que a tua mãe faz errado, mas a gente sente coisas além, né? O que que a gente pode fazer? É que eu vou botar um pano nas minhas pernas, que tá frio. Não acendi meu foguinho hoje. Só vem falar, ah, mas é autismo leve, né? Quando uma pessoa viveu 43 anos do jeito como eu vivi e acabou descobrindo que tudo isso tem uma explicação e é o autismo, o TDAH e o borderline, ouvir esse tipo de coisa é uma afronta, é uma ofensa para mim. É quase. Eu sinto a mesma coisa. Eu sinto que às vezes as pessoas minimizam tudo que eu sofro. E eu sei que tem pessoas com comorbidades piores que a minha, mas eu passei a vida inteira ignorando o que eu sinto, escondendo dos outros, sofrendo em silêncio, tendo depressão. As pessoas da minha família sabem que eu tive depressão, que eu tive pensamentos suicidas. E a vida inteira eu escondi isso. E daí, quando alguém minimiza as minhas. Como é que a gente chama? Meu sofrimento, né? Os meus prejuízos, é muito difícil aceitar. Mas ela não tem a mão pesada. Mas não quer dizer mão pesada. Pode ser que tu sinta a temperatura da mão da tua mãe. Pode ser que tu sinta a textura da mão da tua mãe. Pode ser várias coisas. Até o jeito que a pessoa faz carinho é diferente de uma para outra, né? E provavelmente é isso que tu sente. É alguma coisa que tu sente. Não é que ela faz errado. É que tu sente de um jeito. E tá tudo bem, né? Só tu não gosta tanto. Fico com dó da tua mãe. Se fosse meu filho, eu ia sofrer. Não sei como é que ela lida com isso. Mas aí é meu. Porque eu sou mãe, né? Não adianta. A mão dela é. É o quê?
Ah, é, mas ela tem mão pesada. Eu li errado. Eu li não tem. Ela tem mão pesada. Ah, então. A minha avó tem mão pesada, meu pai também. Não é mão pesada assim de. É o toque, né? Às vezes vai fazer um carinho e é uma mão pesada. Eu achava que era coisa de gente que trabalhou muito assim. Não sei explicar. Que acaba ficando meio bruto com as coisas, né? Achava que era disso, mas não sei. Desde que eu voltei da academia, eu fiz esse pós-treino, eu não comi, não terminei de comer. Tô só me enrolando aqui. Eu vou comer. É banana, pasta amendoim e aveia. Não é ruim, sabia? Banana, pasta amendoim é uma mistura incrivelmente deliciosa. Não sei explicar. Experimentem, porque a pasta amendoim tem proteína, é muito bom. Mas não sei explicar. Aveia é só pra ajudar aqui, né? Aveia não atrapalha em nada também, não fica ruim. Só sei lá, né? Não é uma coisa super deliciosa, mas é bom. É que eu não sou muita banana, né? Tem gente que gosta de doce de banana, daí talvez goste mais. Tu tem preferência de doce salgado, Berá? O Filipinho já foi? O Filipinho tá aí ainda? Vocês têm preferência de doce salgado? Ah, Berá, eu sinto muito. Sinta-se abraçado. Tem dias que bate, né? Na pandemia eu ligava para meus amigos, às vezes e dizia, tô carente. Eu era a chata que ligava. É difícil, né? É muito difícil tu. É tipo tu sentir fome e não conseguir comer, né? A gente se sente carente, mas não quer dizer que a gente vai conseguir socializar. É uma coisa muito difícil de explicar. É tipo assim, tu se sente sozinho, mas tu não quer socializar. Eu já senti isso. É muito difícil explicar, muito difícil entender. O que me ajudou foi a Twitch aqui, a live. Eu não sei se eu posso falar o nome, porque eu tô fazendo transmissão em mais de um canal. Mas o que me ajudou foi fazer esse contato com as pessoas digital. Assistir live de outras pessoas, isso me ajudou bastante. Tu é mais do doce? Eu sou do salgado. Salgado e da farinha. Tanto a farinha quanto o doce leva para uma diabetes, né? Então eu tenho oportunidade de qualquer jeito. Mas espero que não. Mas eu sou do salgado. Doce pra mim é uma coisa assim, ó. TPM, come um doce e só. Ah, mas tipo assim, eu como um açaí com paçoquinha, mas eu não acho uma coisa super doce. Formiguinha? A minha irmã sempre foi formiguinha lá em casa. Eu sou aquela pessoa que eu ganhava quando eu não era vegana. Eu ganhava ovo de Páscoa, eu guardava e eu ficava meses comendo. Meses. Eu escondia, né? Eu tenho mais irmãos. Eu escondia meus ovos de Páscoa e eu ficava meses comendo. Agora me dá um prato de massa pra ver. Às vezes eu como mais massa pra não comer a sobremesa. Porque eu não quero a sobremesa, eu quero mais massa. Daí eu como mais massa. Quase como se dissesse: você é estranha e problemática demais para ser normal, mas você é normal demais para dizer que é autista. Ah, peraí. Volta. Eu não mostrei pra vocês o que eu tava vendo. Nossa, eu me identifiquei muito com isso que ela falou. É quase como se dissesse: você é estranha e problemática demais para ser normal, mas você é normal demais
para dizer que é autista. Eu vivo uma situação. Acho engraçado que é muito fácil as pessoas enquadrar a gente como estranho, né? Agora, como é autista, não. Não, ela não é, não tem cara de autista. Ah, agora todo mundo é autista, que frescura. Mas aí a vida inteira, ah, ela é esquisita, ela é estranha, ela é louquinha, ela é não sei o quê. Isso é normal. E isso é normal falar. Agora aceitar que a pessoa pode ser autista, não, não é normal. Eu acho tão esquisito isso. Assim como, hum, muito normal pra ser autista, muito estranho pra ser normal. Prazer. Terminei meu pós-treino. Hoje eu penso assim, tem muita gente que tem essa facilidade, né? De julgar os outros, achar os outros estranhos. Eu lembro que eu tinha uma colega que ela olhava para as pessoas e falava, ai, mas aquele lá é um imbecil, é um idiota. Ela falava um negócio bem pesado. E eu ficava tipo, mas é uma pessoa, um ser humano, por que que ela. E ela não se misturava com as pessoas que ela achavam que eram idiotas. Tipo, esse era o termo. Eu ficava tipo, eu achava muito estranho porque que ela falava assim, eu achava um pouco de maldade, né? E hoje eu percebo que muitas pessoas têm essa mania, às vezes, de rotular e elas normalizam que algumas pessoas possam ser estranhas, mas elas não normalizam que algumas pessoas são neurodivergentes. E existe traços de personalidade, existe comportamentos resultado de traumas, existe neurodivergência e existe psicopatia, né? Para mim são essas quatro classificações para entender o comportamento das pessoas. Vamos por partes. Qual o primeiro que eu falei? Ah, eu esqueci o primeiro que eu falei? Caramba, o que foi o primeiro que eu falei? O segundo foi trauma. Ah, padrão. Padrão aprendido. Que é aquela coisa, tu convive com a pessoa e tu aprende que aquilo é o normal. Mas nada impede que daqui a pouco tu vai conhecer outra pessoa de outro jeito e tu vai ver que existem outras formas de ser aquele normal, né? Daí tu muda um pouco. Existe o trauma, que as pessoas têm trauma, principalmente na infância, que é muito normalizado, né? A violência com criança, desrespeito com crianças é muito normalizado, mas esse é um papo muito longo para outro vídeo, para outra live. E as pessoas crescem, se tornam adultos ansiosos, traumatizados, tudo devido ao trauma da infância. E acabam tendo comportamentos resultado disso, né? E existe a neurodivergência, que é literalmente o teu cérebro fazer sinapses de um jeito diferente. Os teus neurônios se conectar de um jeito diferente. Tu receber transmissão. O teu neurotransmissor captar muito mais coisa do que um cérebro considerado típico. Isso é neurodivergência. Aí, com toda essa informação, se desregula e tem comportamentos X, Y, Z devido a essa neurodivergência, né?
E a última que eu falei é psicopatia. Psicopatia, a pessoa tem uma falha no cérebro. Ela não sente empatia. Pode ser uma pessoa funcional, dependendo do nível, né? Uma pessoa, um cirurgião, um, um legista, um açougueiro, alguém de agropecuária. Tô falando só exemplo de pessoas que lidam com cortes, né? Cortes da carne. Mas pode ser um psicopata, pode ser um empresário. Ele pode ser uma pessoa que vive na sociedade sem matar pessoas? Pode, né? Existem muitos por aí. Muitos. Mas o cérebro dele não sente empatia. O cérebro dele é focado para ele e para a sobrevivência dele. Eles sentem emoções. Eu tava vendo um vídeo da Ana Beatriz esses dias, ela falando. Eles sentem emoções relacionadas à sobrevivência deles, né? O cérebro deles quer sobreviver. Então, não quer dizer que ele não tenha medo de morrer. Mas, talvez, ele não vai. O que ele não vai sentir é sobre o outro, né? Empatia com o outro. E isso é outra característica de comportamento. E essa é uma que eu não sei lidar, né? Porque não. É uma alteração biológica. Será que eles consideram isso como neurodivergência? Acho que não, né? Porque a neurodivergência tem a ver com neurônios, né? Me corrijam se eu estiver errado. E a psicopatia falta uma parte no cérebro, né? Acho que é no sistema límbico, talvez. No hipotálamo. Falta uma parte, né? Uma falha biológica. É diferente. Aí existem esses 4 padrões de comportamento. Hoje eu penso assim. Voltou? Tu não tem Prime Video? Ou já usou teu Prime Video? Eu não sei, eu não sei quanto tempo de anúncio que dá. Mas pra mim existem essas 4 classificações, né? 4 justificativas de comportamento. Justificativa não é a palavra certa. Explicações. Às vezes não justifica, só explica. Agora, eu não sou o tipo de pessoa que olha pra alguém e fala, ah, ele é estranho. Pra mim, é estranho. Não tem nenhuma explicação racional. Só eu achar ele estranho porque ele é diferente de mim. Acho estranho quem acha as pessoas estranhas. Existem tantos motivos para as pessoas terem um comportamento X, Y, Z. E se as pessoas não tivessem esse pensamento, ah, fulano é estranho, e só conversasse e trocasse uma ideia, ah, eu acho isso, eu acho aquilo, sem se ofender e levar para o lado pessoal, né? As coisas iam ser tão melhores. Onde eu preciso agir como uma pessoa normal, porque se eu ajo como uma pessoa autista, eu sou julgada da mesma forma que eu era julgada antes do meu diagnóstico. Ou seja, as pessoas não conseguem assimilar que os meus comportamentos, todos eles, toda a forma de eu vivenciar o mundo, de eu sentir as coisas, de eu raciocinar, tem a ver com o autismo. Então, como é que fica? Às vezes eu me sinto como se eu tivesse tido todas as respostas, mas elas fossem praticamente inúteis diante da realidade que eu vivo. Nossa, esse vídeo traz muitas verdades e, tipo, joga na tua cara. Caramba, garota. Gabriela Hansel, vou seguir ela. Meu Deus. É esse sentimento mesmo. É como se tu soubesse o porquê de todos os teus comportamentos e tu estivesse gritando lá dentro de ti.
Ai, desculpa, eu fiz isso porque eu sou autista, mas eu posso melhorar. Eu entendi agora. Mas ninguém quer saber o depois. Tu fala uma coisa estranha, as pessoas acham estranho, ou aleatória demais, né? Ou aleatória demais, ou tu insiste demais no assunto, ou tu fala mais do que a pessoa queria conversar, ou tu leva as coisas muito literal e as pessoas te classificam estranha. Aí elas se afastam. Tu não tem a oportunidade de dizer: ai, desculpa, me passei aqui, é uma coisa do autismo aqui que eu, né, preciso melhorar e me ajuda, posso melhorar, me dá a oportunidade de melhorar. Tu não chega nessa etapa. Tu vai só à etapa do estranha. É ou não é? E daí as pessoas só se afastam. Aí a gente vive com um constante sentimento de, ah, eu fiz alguma coisa de errado. Nossa, eu já cheguei no meu marido tantas vezes e falei, ai, acho que a fulana não gosta mais de mim. E ele, ah, por quê? Ah, porque ela não conversa mais comigo, porque ela isso, porque aquilo. Não sei, às vezes a pessoa muda comigo. E eu tenho total noção que as pessoas mudam comigo, porque, sei lá, me passei no assunto, levei muito a sério, quis ajudar ela numa coisa que ela não queria ajuda, coisas assim, sabe? E hoje eu entendo, eu aceito, eu sofro menos, mas eu ainda sofro, porque, né? Deve ser tão mais legal tu ser assertivo. Deve ser tão mais legal tu falar algo que a pessoa goste de ouvir, independente da tua verdade. Assim como eu acho legal quando as pessoas também são legais comigo, são tolerantes, são interessadas nas coisas que eu quero falar. Às vezes eu penso, talvez elas estão sendo só educadas, né? O que eu nunca vou saber porque eu não sei interpretar quando são só educadas, né? É ou não é? No meu caso, eu que paro de falar com os outros. Por quê? Tu sente assim que tu te passou e daí tu te afasta? Ou a pessoa acabou tu se sentiu invadido pela forma da pessoa conversar? Como é isso? Eu só me afasto hoje quando eu tenho inflexibilidade cognitiva, assim. Tipo, eu aprendi uma coisa e tem uma pessoa que faz totalmente diferente. E na minha cabeça é cientificamente comprovado que o correto é fazer de tal jeito. E a pessoa faz do outro jeito, porque ela aprendeu daquele jeito, e ela quer fazer daquele jeito. E eu tenho dificuldade de conviver, porque eu sofro. Oi, Jenny. A gente tá de papo profundo hoje, Jenny. Minha primeira live de papo profundo. Ah, entendi. Tipo assim, tu conhece alguém, conversa com a pessoa, daí tu esquece e some e para de falar com a pessoa? Muda o foco, muda o assunto. Não é tipo assim, isso eu sinto às vezes, tipo, você tá falando uma coisa, a pessoa tá falando uma coisa, e tu fica assim, ai, deixa eu falar na tua cabeça. Deixa eu falar, eu quero falar tal coisa, deixa eu falar. E daí tu muda o foco, muda o assunto. É muito legal, Jamie. Eu vejo que tu conversas às vezes na tua live também, né? Às vezes eu entro lá, tá rolando um The Sims e, na verdade, é uns papos bem profundos. Eu gosto. Tu fala bastante de saúde mental, né? Ai, eu nem divulguei que eu estava em live, esqueci. O papo tava bom e esqueci. Vou postar rapidinho quando a gente conversa. Então me explica, Berá, vai. Eu adoro ver, entender lado, o lado do outro.
Vou postar aqui rapidão. Deixa eu copiar isso aqui. Não, e olha, eu sou um bichinho mesmo. Um bichinho da goiaba. Eu falei no Instagram que eu ia avisar quando tivesse online e não avisei. Por exemplo, a maior parte dos meus amigos são de jogo. Daí eu paro ou mudo o jogo e acabo esquecendo deles. Tipo isso. Um negócio que eu tinha que explicar. Entendi. É porque no digital é mais fácil de esquecer mesmo, né? Porque daí se tu não tá jogando o mesmo jogo, tu não vai encontrar as mesmas pessoas, provavelmente, né? Realmente. Imagino que seja mais difícil. Deixa eu tirar daqui. Opa. Está lá no meu Insta. É que eu tinha conhecido uma pessoa e a gente estava se falando muito. Da hora que eu acordava até a hora que dormia. Ficava muito tempo junto, em cal, fazendo algo. Aí isso me deixou assim, principalmente quando a gente deu uma afastada. Sabe, Berá, que eu acho que tu não escreve tudo que tu pensa? Me deixou assim como? Me deixou assim, chateado? E por que que deu afastada? Tipo assim, tu esqueceu? Ou, sei lá, naturalmente um parou de procurar o outro? Tu me deixou com muitas perguntas. Mas se não quiser abrir tanto, tudo bem. Eu só tô com a impressão de que tu não fala tudo o que tu tá pensando. E eu digo isso porque é uma coisa que reclamam de mim. Mas eu nunca tinha vivido isso com outra pessoa. Ai, não escrevo mesmo. Viu? Me deixou carente naturalmente. Ah, sim. É que te acostuma, né? E conversar com aquela pessoa todo dia? Sim, é muita coisa na nossa cabeça. Isso é verdade. Isso é um fato. Eu vou contar as coisas pro meu marido e ele fala assim: tu esqueceu Ele chega assim pra mim: tu esqueceu o contexto. Deu, tá. Daí eu conto o início do que, né? Ou às vezes eu falo um negócio pra ele e ele diz: tu não completou a frase. Tu viu que tu não completou a frase, né? Aí eu dou uma paradinha e volto também. Ai, ai. Deixa eu salvar aqui. Tento resumir ao máximo. E tudo já vai. Na minha cabeça, tu já vai lembrar também. Eu tenho esse negócio de. Eu não sei se é resumir ao máximo no meu caso.
Mas de ser muito objetiva. Quando eu vou contar uma história, eu já começo pela parte do resultado, sabe? Eh, tipo assim, eu vou te contar uma história do meu gato. Eu já começo assim: "A minha gata conseguiu pegar o passarinho". Por quê? Aí eu explico o contexto. Porque ela foi lá e fez assim, ela se agachou. Lembra que ela não conseguia? E eu sinto que as outras pessoas, elas contextualizam primeiro, tipo, elas começam assim: "Lembra que a tua gata estava tentando pegar um passarinho outro dia em tal lugar?" Aí tu: "Lembro". E daí a pessoa falou: "Então, ela foi lá e daí ela fez assim, e daí ela se agachou atrás da moita, aí ela ficou assim ensaiando, aí ela correu, daí ela não conseguiu, daí ela se escondeu de novo no lugar, daí ela ficou bem quietinha". Aí a pessoa conta toda a história pra no final dizer: "E ela conseguiu pegar o passarinho". E eu fico toda a história pensando: "Tá, mas ela conseguiu ou não conseguiu? Ela conseguiu ou não conseguiu?". E a pessoa contextualizando, contextualizando, contextualizando. E eu só quero saber dos detalhes depois que eu sei da resposta. Mas é difícil, né? É difícil conversar comigo daí. Mas eu resumo nesse sentido. Eu não sei se é resumo daí, né? Não sei se é resumo que nem o teu. Mas eu sou muito prática e objetiva nas conversas. Tipo, se eu não vou contar um sonho que eu sonhei, eu conto só as coisas que me marcou. Eu não contextualizo todo o sonho. E às vezes quando a pessoa contextualiza todo o sonho pra mim, eu fico, ai, mas por que que esse detalhe é importante? Por que que ela tá me falando isso? Mas eu fico escutando, né? É um exercício. É difícil, mas é um exercício. Cadê o link? Esse link aqui, ó. Vamos jogar um pouquinho?